Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 4. Como se conduzir na caminhada. Conduzir a si mesmo na caminhada. Como se conduzir na caminhada. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: olha, o primeiro, o padrão de conduta da caminhada cristã. Segundo, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. E o terceiro vai estar aqui embaixo: vencendo os dias maus. Um solzinho um dia, 2 solzinhos 2 dias, né? Então, vencendo os dias maus, no plural, os dias maus. Nosso texto áureo se encontra em Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 5, que diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A nossa verdade prática diz que a jornada para o céu, ela deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. A palavra-chave é conduta. O primeiro tópico, padrão de conduta na caminhada cristã. Primeiro subtópico, Jesus como nosso padrão de conduta. Olha só que o nível está bem elevado aqui. Então existe um padrão. Olha, aqui ele vai fazer uma pergunta aqui para nós. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida? Então, existe um padrão para fazer a vontade de Deus nessa vida que o Senhor espera de nós? Existe? Sim, com certeza existe esse padrão de conduta. O padrão, a palavra padrão, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O texto de João 13, versículo 15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, palavras de Jesus, eu vos dei o exemplo, então ele nos deu o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, esse é o exemplo a ser seguido. Quem que é o exemplo? O exemplo é Cristo. Ah, mas como que eu vou saber como Cristo andou, o que ele fez? Ó, palavra de Deus, leitura bíblica, é assim que tem que ser. Que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos disse. Se Ele nos disse, mas nós não estávamos presentes, como nós vamos saber? Através da sua palavra. A sua palavra tem tudo que Ele disse, tudo que Ele falou no período que Ele esteve aqui na terra. Pelo menos tudo que é necessário que nós saibamos está escrito na sua palavra. Então Jesus, Ele é o nosso modelo de conduta. Ele é o nosso padrão de vida. Como eu falei, é um padrão bem elevado. E Hebreus 12, 2, a parte A do versículo diz assim, ó: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então não é para eu olhar para B, não é para eu olhar para A, não é para eu olhar para a direita, não é para eu olhar para a esquerda, é para eu olhar para Jesus, autor e consumador da fé. O segundo subtópico fala fazendo a vontade de Deus. Então, como filho, Jesus ele procurou agradar o Pai. Então, Jesus é filho e o ancião de dias é o Pai. Foi esse o acordo que foi feito. Então, Jesus como filho, ele tentou, ele procurou, ele buscou agradar o Pai. Então, se ele fez isso, o que nós devemos fazer? Seguir o exemplo de Jesus, buscar agradar o nosso Pai Celeste. João 4,34 diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Também João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, ou seja, a vontade do Pai. Então o Senhor ele nos incentivou a buscar a vontade do Pai, também na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6. Vamos ler só o versículo de número 10 aqui, que ele diz assim, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, da mesma forma que a tua vontade é feita no céu, que ela também seja feita aqui na terra. Seja feita a tua vontade e não a minha. O Pai Nosso é a oração que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos e acabou ficando registrado para que nós soubéssemos também, para que nós aprendêssemos como orar. Mateus 26, 39 diz assim, ó: e indo um pouco mais adiante, essa aqui foi uma outra oração que Jesus passou lá no finalzinho da sua vida terrestre. Então, indo um pouco mais adiante, onde ele levou Pedro, Tiago e João consigo, aí ele foi um pouquinho mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se, olha a condicional aqui, ó, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, eu tenho a minha vontade, eu tenho meus desejos, eu tenho os meus anseios, mas
eu tenho que fazer como Jesus fez. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou, Senhor, se for possível, me dá isso. Se for possível, faz aquilo por mim. Mas, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu tenho todo o direito de pedir, você tem todo o direito de pedir. Mas nós temos também a obrigação de fazer dessa forma. Seja feita a tua vontade e não a minha. Por quê? Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Se aquilo que nós estamos pedindo, se aquilo que nós estamos desejando, se aquilo que nós estamos querendo vai fazer bem para nós ou não, o Senhor o sabe. Então é melhor deixar nas mãos dele. Então, aos olhos humanos, parece que é muito difícil andar no padrão de Cristo, não é? Parece não, não é? Porém, o cristão que deseja ir para o céu, procura fazer a vontade de Deus, procurando se aproximar e também praticar a lei de ouro. Qual que é a lei de ouro? Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também. Então eu quero que a pessoa faça para mim e eu tenho que fazer para as pessoas também. Terceiro subtópico fala sobre uma vida cristã bem sucedida. Paulo diz que estamos numa competição espiritual. Então por isso nós devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 e 25 diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal forma que o alcanceis. 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Olha só o cuidado que tem que ter para poder correr. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Na época dele que Paulo escreveu, era uma coroa de louro. Isso mesmo, aquela plantinha, uma coroa de louro, que passava-se um dia já estava tudo sequinho, não valia mais nada. Então eles se abstinham, eles castigavam o seu corpo, eles controlavam o seu corpo, controlavam a sua alimentação para poder participar de uma competição, para que um só saísse vencedor, e esse vencedor recebia uma coroa de louro, né, que dali a alguns dias estaria perdido, estaria tudo seco. Mas ele continua o versículo aqui: nós, porém, uma incorruptível, ou seja, uma coroa incorruptível, uma coroa que não tem como se corromper, que não vai se secar, que não vai se estragar. Então por isso que nós temos, se eles se aplicavam para ganhar uma coroa corruptível, nós muito mais ainda para ganhar uma que é incorruptível, que vai durar por toda a eternidade. Então o cristão ele possui um padrão que levará que vai nos levar, ou que o levará a uma vida espiritual bem sucedida, acima da média. Pessoas bem sucedidas, elas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e também resilientes. Olha só o que diz 1 Coríntios 11 e 1. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo, como eu de Cristo. Paulo está falando isso, dizendo que nós temos que, é como se eu estivesse dizendo para você assim, vou parafrasear, me imita em tudo aquilo que eu imito a Cristo. No que eu imito a Cristo, você me imita. No que eu não imitar a Cristo, você não me imita. Então, sede meus imitadores, como eu também imito a Cristo. Da mesma forma que eu imito a Cristo, vocês me imitem. Então, em Jesus, nós temos esse padrão e esse modelo. Então, Jesus foi resiliente, Jesus foi equilibrado, Jesus foi ilustre até a morte. Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós, olha o que ele está dizendo, que Paulo está dizendo, que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí se for continuar o versículo aqui, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, tomando a forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. Então nós somos exortados a imitá-lo, a fazer da mesma forma que ele fez. Mateus 11:29 também diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, Jesus falando, tá? Jesus está dizendo que nós temos que tomar o jugo dele. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então o meu jugo é pesado, o jugo do inimigo é pesado, o jugo do mundo é pesado, vários jugos são pesados, mas Jesus está dizendo que o dele é leve, o fardo dele é leve, o jugo dele é leve. Então nós precisamos pegar o fardo dele, o jugo dele, porque ele já carregou o peso maior, a maior dificuldade ele já passou, ele já passou pelo processo da cruz. Então agora nós só precisamos olhar para ele, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque é ele que tem cuidado de nós. O resumo desse tópico diz que Jesus é o nosso modelo de conduta e também o nosso padrão de vida, que é um padrão bem elevado. O segundo tópico fala sobre fazendo a caminhada com prudência e sabedoria.
Primeiro subtópico, o que é prudência? Nós podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes, né? Caminhada do cristão em amor, Efésios 5, do 1 ao 14. Uma caminhada sábia, que é do versículo 15 até o 17. E também uma trajetória cheia do Espírito Santo, que é do versículo 18 até o versículo de número 33. Então são essas 3 partes. Aqui no segundo, uma caminhada sábia. Então, nesse capítulo todo, a palavra prudência, lembra que eu falei o que é prudência? Então a palavra prudência aqui no capítulo 5 de Efésios, ela se destaca e ela tem o sentido de compreensão, ela tem o sentido de discernimento, ela tem o sentido de instrução e ela tem o sentido de entendimento. Então, Provérbios 9:9, no Antigo Testamento, como é que é? Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento, que é essa mesma palavra que nós estamos tratando aqui, prudência, tá? Agora, no Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus já derramou sobre nós. Efésios 1:8. Toda prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, nós podemos conceituar a prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e também moderação diante de situações diversas. Provérbios 16:16 diz assim: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Olha só, a sabedoria é melhor do que o ouro, porque o ouro perece, mas a sabedoria você vai levar consigo para onde você for e ninguém pode tirar de você. E quão mais excelente é adquirir prudência, olha a palavrinha de novo, prudência, do que a prata. Prudência vale mais do que a prata. O segundo subtópico fala aqui, diz assim: não andeis como nécios. Vou decidir o que é nécios, nós já vamos falar rapidinho, nós já vamos falar daqui a pouquinho, tá? Efésios 5:15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então ele fez, um de um lado, outro do outro aqui, são 2 extremos, é isso? Ele fala para não andar como nécio, mas andar como sábio. Então nécio é o oposto de sábio. Do grego azofos, traz a ideia de alguém insensato, tolo e ignorante. Isso é o nécio ou a necedade. Lucas 24:25 diz: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Então, nécio é alguém insensato, tolo e também ignorante. Ignorante é aquela pessoa que não sabe, não conhece determinado assunto, e sobre aquele assunto ela é ignorante. Agora, e sábio? O que é sábio? Sábio é diligente, é cuidadoso, é cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Isso é sabedoria. E nécio fala de ignorância espiritual, fala de ausência de sabedoria e também fala de desprovido de luz divina. E uma outra tradução que também diz assim, estar imerso numa jornada de pecado. Então esse é o nécio, tradução para a palavra nécio. Efésios 2, versículos 2 e 3 diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também eram. Da mesma forma que os outros são o que os outros eram, nós também éramos dessa mesma forma. Ele está dizendo aqui que todos nós também andávamos por esse caminho. Todos nós em outro tempo andávamos pelo curso deste mundo, pelo caminho deste mundo. Mas agora não, agora nós somos nova criatura. Agora nós somos diferentes, temos que andar diferentes e temos que seguir o padrão de conduta de Jesus. Por isso o apelo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. Por que ser prudente? Romanos 8:8 vai responder aqui: porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que não são prudentes não podem agradar a Deus. O terceiro subtópico fala sobre andeis como sábios. Então, o adjetivo ou qualitativo sábio, do grego sophos, é uma pessoa hábil, perita, e Paulo usa para qualificar aquele que está caminhando para o céu. Então esse adjetivo ele descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz e na santidade e também têm sabedoria, ou são sábios. Efésios 1:8, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e também prudência. Foi ele que fez que nós sejamos dessa forma, aqueles que dão lugar para ele trabalhar. É claro, Colossenses 4:5 diz: andai com sabedoria para com os que estão de
fora, remindo o tempo, que é o nosso texto áureo aqui repetido nesse subtópico. Então, por meio do Espírito Santo que habita em cada um de nós cristãos, seu andar é com discernimento e sabedoria. Realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Então a sabedoria realmente ela nos faz distinguir o que nós devemos fazer e o que não fazer. Ah, mas como você sabe? Primeiro, o Espírito Santo está dentro de você. Está dentro de você, está dentro de mim. Então se nós dermos lugar para ele trabalhar, com certeza nós vamos ser sábios, nós vamos saber aplicar a coisa certa na hora certa. Isso é ser sábio. Então lembrando que há dois tipos de sabedoria. Tiago 3, o 15 e o 17 diz assim, vamos falar sobre os dois tipos de sabedoria. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Então tem uma sabedoria que vem do alto, já ouviu falar aí, né? Mas essa não é, ele está dizendo. Então essa não vem do alto, mas ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Essa é a sabedoria humana, ela é terrena porque ela é da terra, ela é animal e ela também é diabólica. Aí o 17 diz assim, ó, mas a sabedoria que vem do alto, olha só, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia ou sem falsidade. Essa é a sabedoria que vem do alto. Então existe um modelo, existe um compromisso de jamais voltar à conduta antiga no mundo enquanto nos tornamos semelhante a Jesus. 1 de João 3,2. Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Resumo desse tópico diz que a sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve e o que não deve fazer, o que pode e o que não pode, o que é lícito e o que não é lícito. Terceiro tópico fala sobre vencendo os dias maus. Primeiro subtópico, remindo o tempo, Efésios 5,16. Remindo o tempo porque os dias são maus. Então se você tem a revista sua aí, está lá na leitura bíblica em classe esse versículo aqui. Então aqui o verbo é remir, do grego exagorazo, ou seja, ele possui dois sentidos também, tá? Possui o sentido de redimir, que significa resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, e também significa comprar para uso próprio. Então, remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam um momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. É como se fosse a bolsa de valores lá de Nova York. É isso aí. Eles esperam o melhor momento, o preço está no preço mais baixo para eles poderem comprar. Aí quando o preço está mais alto, eles conseguem vender. Então isso é remir, tá? Mas remir é na parte de comprar, não na parte de vender só. Então remindo o tempo. Então peraí, agora aumentou a frase aqui. Remindo, era só remir. Agora remindo o tempo. Se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto desse mundo. Então, se conduzir de maneira proveitosa, de aproveitar o tempo de uma maneira geral e sábio, ser sábio nessa terra, e isso significa remir o tempo. Colossenses 4,5, andai com sabedoria, de novo, textual, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Segundo subtópico, fala sobre remindo o tempo e a volta do Senhor. Então, lá atrás, quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. 1 Coríntios 15 e 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com as coisas banais. 1 aos Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha, Paulo está se incluindo aqui, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, Paulo, ele já aguardava o arrebatamento da igreja nos seus dias. Ele não achava que o negócio ia demorar tanto tempo como está demorando, mas por causa da longanimidade de Deus, por causa da benignidade, da bondade do Senhor, da paciência que o Senhor tem para conosco, porque Ele quer que outras pessoas também cheguem ao conhecimento da salvação. Mas Paulo já estava esperando nos dias dele.
2000 anos se passaram e nós ainda estamos aqui. Muita gente já deixou de acreditar. Porque o bisavô falava, o avô falava. Hoje, não vou falar mais porque eles cansaram de falar e até agora Jesus não veio. Vai chegar o momento que ele vai vir. No calendário dele, a data está marcadinha lá, está certinha lá. Então espera, você não sabe, eu não sei quando é, mas eu sei que é breve. Então breve Jesus vai voltar, breve Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, tirar desse sofrimento. E aliás, quem ficar vai sofrer muito mais do que acha que está sofrendo agora, tá? Terceiro subtópico fala que os dias são maus. Então outra expressão que chama atenção aqui é os dias são maus. Está lá em Efésios 5,16, a parte B do versículo. Os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então tem que andar com sabedoria, porque os dias são maus. Então revela que nós estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado. Realmente nossa sociedade está dominada pelo pecado. O certo estão dizendo que o certo é errado e estão dizendo que o errado é certo. Estão querendo colocar dentro da nossa cabeça, estão querendo colocar dentro das nossas igrejas isso daí, incutir dentro de nós, fazer com que nós acreditemos que o errado é certo e que o certo é errado a partir de palavras deles mesmos, né? Porque não tem base. Base aonde? Não tem base em lugar nenhum. A base é a cabeça de cada um aí. Dominada pelo pecado, que pode tomar nosso tempo e nos levar à prática do mal. Então eles estão tentando fazer com que nós façamos também da mesma forma que eles fazem. Estão tentando aprovar as leis para que nós sejamos obrigados a fazer aquilo que eles fazem. Se nós sabemos que é errado, se vai contra a palavra de Deus, nós não devemos fazer, nós não devemos obedecer. Temos que obedecer às nossas autoridades, desde que não fira os princípios da palavra de Deus. Então nós precisamos entender, Efésios 5,17, qual seja a vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a igreja de um modo geral? Qual que é a vontade de Deus? Precisamos, de qualquer forma, entender isso daí. A vontade de Deus ela tem a ver com o aproveitamento do tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com as outras pessoas, leitura da Bíblia, oração, consagração e congregar. Olha o que diz Gálatas 6,10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E também Hebreus 10,25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos ou advertindo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia? Que dia é esse? Irmão, a gente acabou de falar, é o dia da vinda do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. É isso, é esse dia que ele está falando aqui. O resumo desse tópico vai dizer que o crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus. Então, dia mau. Você está profetizando que vai vir dia mau na minha vida? Não, não estou profetizando, eu estou dizendo que é uma realidade. O dia mau chega para qualquer um. A morte chega na casa de qualquer um. A doença chega na casa de qualquer um. O ladrão chega na casa de qualquer um. E não somente na casa, mas na vida, em qualquer lugar que você esteja. O dia mau vai acontecer. É uma profecia? Não, não é uma profecia. É uma realidade que acontece na vida de todo mundo. Ou você acha que vai ficar por toda a eternidade vivo aqui? Sua família toda vai ficar viva? Ninguém vai sofrer um acidente? Ninguém vai se machucar? Não, é uma realidade. Então nós temos que estar fortes, fortalecidos, principalmente na nossa vida espiritual, para poder lidar com todas as adversidades dos dias maus que virão. E já dizendo que para muitos já veio o dia mau e ainda virão outros piores também, tá bom? Então esses dias com toda certeza vão vir na vida de cada um de nós. Eu sei que você não gostaria de ouvir isso, mas é uma realidade, é simplesmente realidade. Não é falando que é desejando mal, não, eu desejo que você vá bem, que tudo na sua vida vá bem, que sua vida espiritual cresça, que você desenvolva, que você enriqueça, que você esteja bem. É isso que eu desejo para você. Mas trabalhe na sua vida espiritual para que o dia que o dia mau chegar, você esteja preparado para ele, para poder enfrentar ele, para poder passar por ele. Amém? A conclusão diz assim: em nossa caminhada para as mansões celestiais, nós precisamos seguir o padrão divino, padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai que estão inseridas na sua palavra. Então esse aqui é o padrão, essa aqui é a regra de conduta e fé para todos os cristãos, para todos aqueles que querem caminhar para o céu, para todos aqueles que estão caminhando para o céu. Essa é a regra.
Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro nome. Somente através do nome de Jesus é que nós podemos herdar a vida eterna ou conquistar a vida eterna. Através do nome dele, através do sangue derramado por ele. Não tem outro meio. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.